Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Papo com a Paty. Chega pra cá, que hoje nós vamos falar da nossa segunda parte, das dores da vida. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando. Agora é hora de nós começarmos o nosso assunto. Falar aqui das coisas que nós passamos, que todos nós passamos, todos nós nos identificamos. E hoje chegou o dia da gente falar sobre a síndrome do ninho vazio. O que é essa síndrome do ninho vazio? Como é que a gente vive isso? Será que todos nós vamos passar por isso? E como passar melhor, né? Como é que a gente vai passar por essa questão do síndrome do ninho vazio? Sejam muito bem-vindos todos, vamos chegando. Nós estamos fazendo uma série de lives chamada Dores da Vida. Hoje nós falamos na quinta, nós falamos sobre o luto, né? Quem não assistiu, volta lá no IGTV e assiste. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do ninho vazio e de quinta-feira nós vamos falar sobre resiliência e vamos falar aqui de vários casos, várias histórias de resiliência e como que a gente trabalha essa resiliência em nós mesmos, né? E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que nós estamos percebendo agora de uma outra forma, né? A questão da pandemia trouxe outros vazios que nós precisamos conversar dentro dos nossos ninhos. Sejam muito bem-vindos, eu sou Patrícia Enia, homeopata, psicanalista, e esse é mais um Papo com a Paty. Hoje, em Dores da Vida, nessa sequência de lives que nós vamos falar das dores da vida, vamos falar da síndrome do ninho vazio. E aí a gente se pergunta, o que é a síndrome do ninho vazio? Porque muitas vezes nós nos perguntamos, né? Quando nós olhamos lá um ninho de passarinho e você vê que não tem ninguém, e você vê que ele está completamente vazio. Vou colocar meu retorno aqui, que eu gosto muito, que eu acho que faz diferença. E nós olhamos e pensamos, será que o nosso ninho está vazio? Como que será que isso tem acontecido dentro da nossa casa? E aí a gente pergunta, o que caracteriza essa síndrome, tá? A síndrome do ninho vazio é uma sensação psicológica de pesar e solidão pela saída dos filhos de dentro de casa. E essa saída dos filhos de dentro de casa, ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer porque vai estudar fora, ela pode acontecer porque foi para a faculdade, ela pode acontecer porque se casou, ela pode acontecer porque, infelizmente, chegou o momento e fez a passagem, faleceu. Então, isso tudo esvazia o nosso ninho, esvazia essa nossa vida menor, né? Essa nossa família mais aconchegante. E essa síndrome do ninho vazio, ela traz diversas consequências, ela traz diversos sintomas. E a gente começa a pensar, Paty, todo mundo vai passar pela síndrome do ninho vazio? Nem todo mundo. Mas muitos de nós vivemos. Porque o que acontece? A saída dos filhos de dentro de casa, ou a saída às vezes de familiares, às vezes não é filho, às vezes é um irmão mais novo, e parece que você vai ficando e a vida de todo mundo vai indo. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. E aí você vê as pessoas saindo, as pessoas com outros objetivos que não coincidem com o seu, e é como se você fosse ficando e todo mundo vai indo embora. E fica essa sensação de vazio, de abandono, de ser deixado para trás, de falta de amor, falta de reconhecimento. E geralmente, a saída dos filhos de casa, ela coincide com uma época de mudanças também de vida dos pais, né? Quando a gente está falando apenas dos pais. Que tipo de mudança? É a época que a mulher entra na menopausa, que o homem entra na andropausa. É a época que muitos de nós, sabe, estamos passando por mudanças tão complicadas e tão difíceis que nós já não sabemos separar se o que estamos sofrendo é essa solidão porque os filhos estão saindo de casa, ou se o que estamos sofrendo são apenas distúrbios hormonais propriamente ditos por causa da idade. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso Papo com a Paty, muita gente chegando, muita gente boa chegando. Nosso Papo com a Paty hoje
É a nossa segunda parte da sequência de lives que vamos fazer de dores da vida. Hoje nós estamos falando sobre a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, ou de alguma forma esse ninho, que era essa família, esse núcleo familiar menor, ele começa a se desfazer, porque alguns componentes desta família vão bater asa, né? Como Gibran Khalil falou, que nós devemos ser o arco que enverga, o arco que atira a flecha, que é o nosso filho, na mão do arqueiro, que é Deus. E quanto mais o arco enverga, mais longe a flecha é atirada. E é uma coisa interessante, porque a gente começa a nos questionar como pais. E a gente pensa, quem é o pai bom e a mãe boa? E aí a gente fica nesta divagação. Bom, a mãe boa e o pai bom são aqueles que, com o passar do tempo, eles vão se tornando desnecessários. Aí você pode falar, meu Deus, que coisa horrível. Não é que é uma coisa horrível. É porque se os pais eles vão se tornando desnecessários, quer dizer que esses filhos têm condição, têm autoestima, têm segurança, sabe, para traçar a própria vida, para correr atrás dos próprios sonhos. Então, quando os filhos saem de casa porque eles têm coragem, porque eles estão imitando seus pais, que trabalharam, que correram atrás das coisas, que se formaram e que se tornaram bons profissionais, bons pais, ele está imitando e honrando esses pais. E os pais ficam ali tristes, né? Porque o filho saiu e essa sensação de abandono. E aí, eu vou abordar um outro lado dessa história. Muitas vezes, hoje, nós temos problemas que nós atendemos hoje no consultório virtual, que eu estou atendendo apenas virtualmente, que é a síndrome do ninho cheio. Vocês já ouviram falar disso? Gente, pode ir teclando comigo, pode dar joinha, pode fazer comentário, dedo na setinha, chama o pessoal para falar desse assunto, que todo mundo passa por isso. Então, do mesmo jeito que nós sofremos com a saída dos filhos, algumas pessoas sofrem com a não saída dos filhos, ou seja, com a permanência dos filhos dentro de casa. Você vai falar, como assim alguém sofre com isso? Sofre muito. Por quê? Porque os filhos não conquistaram independência, eles não procuram o seu meio de sustento, e eles é como se prolongasse a adolescência durante um longo período. E essa prolongação dessa adolescência, né? Esse momento adolescente até uma idade mais tardia fica pesado para os pais. Porque eu vejo alguns pais falando, menina, eu queria ter neto, eu queria ter nora, eu queria ter genro, eu queria seguir a vida e ser vó e fazer as coisas que todo mundo faz. E de repente os filhos falam, ah, não, melhor não ter filhos, dá muito trabalho. Tipo assim, não quero sair da condição de filho. E aí a gente tem um outro extremo, que é a síndrome do ninho cheio. E os pais começam a se tornar sufocados, começam a ter brigas em casa e fazendo de tudo para esses filhos saírem de casa. Aí você vai pensar, poxa, Paty, na síndrome do ninho vazio, que é a saída dos filhos de casa, tem um sofrimento imenso. E na síndrome do ninho cheio também tem sofrimento? Como que é isso? Então, nós temos que entender que nos períodos de transformação da nossa vida, que é quando essas situações elas ocorrem, nós estamos passando por muitas mudanças. E aí essas mudanças elas já acarretam alguns sintomas. Na síndrome do ninho vazio, por exemplo, que é quando os filhos saem, às vezes eles saem, mas vão morar no outro prédio. Tudo certo. Às vezes saem, vão morar em outra cidade. Opa, já começou a ficar complicado. Às vezes eles saem e vão morar em outro país. Complicou mais um pouquinho, ainda mais em tempos de pandemia. Que a gente não tem a chance nem de visitar. E aí a gente começa a ter sintomas. Paty, como é que eu sei que eu estou tendo síndrome do ninho vazio? Ou que alguém que eu atenda está tendo síndrome do ninho vazio? É muito simples. A pessoa, ela começa a ter uma sensação de que ela perdeu a função. E ela começa a dizer isso. Aí você fala, Paty, mas é drama. Não é drama, gente, é sofrimento. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Então acontece assim, os pais que sempre ficaram naquela função de pai e de mãe, quando os filhos saem, falam assim, tá, e agora eu vou fazer o quê? Qual que é o meu papel nisso aqui agora? Então a pessoa ela não se adequa
a esta nova realidade. E não são só as mães, tá bom? Que o pessoal tem a mania de apontar o dedo para as mães. Tem muitos pais que passam pela síndrome do ninho vazio, mas assim, de um jeito muito importante, com muito sofrimento. Por quê? Porque é uma sensação de que perdeu aquela função de protetor. A mãe que estava sempre ali, ou aquelas que se dedicaram, né? Hoje em dia tem menos, mas muitas mães se dedicaram muito tempo a cuidado com os filhos, a servi-los, a transformar a vida deles de um jeito mais fácil. E de repente ela fala, tá, e eu vou fazer o que agora? O que vai ser minha função agora? Então, quando nós temos a saída dos filhos e uma sensação de perda de função dentro da sua família, dentro de casa, uma sensação de vazio. Poxa, mas agora eu não tenho o que fazer. E aí nós temos uma síndrome do ninho vazio. Paty, isso pode vir acompanhado de sintomas físicos? Geralmente, sim. Vem essa questão dessa sensação do abandono. Muitas vezes, é muito interessante a gente perceber isso, que alguns pais falam assim, eu adoro minha norinha, eu adoro meu genrinho, mas a hora que eles falam assim, vamos morar juntos, os pais criam espinhos, que são mecanismos de defesa. Aí essa norinha, esse genrinho, já passa a ser o malvado, porque tá tirando meu filho lindo de dentro de casa, meu bebê, minha criança. E neste momento, muitas vezes nós vemos pais e mães chorosos, que falam que não vai dar certo. Eu já vi gente falar assim, tomara que o fulano termine com você só pra você ficar em casa. Olha que coisa feia. Mas o que é isso? É aquele desejo de mãe, aquele desejo de pai querendo que o filho fique perto. E aí, isso é bem interessante, porque você começa a ver que esse movimento ele é quase involuntário. É como se esse pai e essa mãe começassem a fazer uma birra, porque tem alguém querendo tomar o filho deles. E o que a gente precisa entender dentro desse processo? O que a gente precisa entender é que nós não estamos perdendo um filho ou uma filha. Nós estamos ganhando mais um filho ou uma filha. De que a partir dali eles vão trilhar o caminho deles. E você vai ter outro papel dentro disso tudo. E esse outro papel é um outro papel muito importante e às vezes um pouco mais leve. Então nós não precisamos, lá no começo, quando os filhos estão saindo de casa, sabotar, fazer um processo de autossabotagem, tomara que dê errado e ele volta para casa. Não! Eu vou citar aqui uma pessoa que eu atendo, que ela tá com exatamente o contrário, a síndrome do ninho cheio. Ela quer que os filhos saiam e não saem. Eu pedi que ela fizesse uma meditação e foi muito engraçado. Eu sei que ela não vai se ofender de eu colocar, mesmo porque ninguém sabe quem é. E eu pedi que ela fizesse uma meditação e ela falou, Paty, na meditação eu pedi que fosse me mostrada uma imagem que simbolizasse isso. Isso é tão simbólico. Aí ela disse que na meditação ela viu uma macaca, uma gorila bem grande. E ela viu 2 gorilas adolescentes, assim, indo na mata procurar comida. Indo na floresta de boa. Aí quando eles se afastaram mais um pouco, aí a macaca era ela. E os 2 macacos que estavam indo, os 2 gorilas menores, adolescentes que estavam indo, eram os filhos. Aí ela disse que pegou um cacho de banana e gritou e acenou com o cacho de banana e eles voltaram. Aí ela, Paty, sou eu que seguro meus filhos em casa, eu não acredito. E foi muito engraçado quando ela falou isso, porque ao mesmo tempo que ela ria, ela chorava. Porque ela falou, eu não tinha percebido que eu estava fazendo esse movimento, de ao mesmo tempo que eu falo, não, vai, eu quero que vocês vão, vai ser melhor para vocês, meus filhos têm que crescer. Aí elas, mas eu tô mantendo eles em casa, eu tô oferecendo algo que eles querem muito, e eu preciso fazer esse processo de separação para deixar eles serem felizes, eles terem segurança de levar a vida deles. E eu achei essa imagem maravilhosa, porque é exatamente isso que acontece. A gente vai ver os nossos filhos como animais que vão passar a defender, lógico, eu não estou chamando o filho de ninguém de animal, nem as minhas filhas são, mas como seres que eles vão passar a se defender na vida, a procurar o próprio caminho, a procurar defender o próprio alimento, o próprio teto, e isso é o natural. Só que nós muitas vezes fazemos um processo de sabotagem nisso aí. E aí a gente faz com que esses filhos voltem inseguros para debaixo da barra da saia da mamãe, né? Ou para a barra da calça do papai e dá todo o suporte, ou até mais do que eles precisam, justamente para que eles não saiam.
sabe? E é aí sim, o movimento ele é irracional no sentido de que a pessoa ela não percebe que ela está fazendo isso. Mas a gente tem que entender que isso traz um sofrimento muito grande. Porque quando os filhos vão, ao mesmo tempo que nos alegramos dos filhos irem, nós sofremos por estarmos sós. E é como se, eles não precisam mais de mim. Quantas mães a gente não vê falando isso e pais? Né? Como se, não faz mais diferença. Tudo que eu faço na vida deles não faz mais diferença. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que vão vir novas demandas, vai vir uma outra forma de encarar isso. Deixa eu começar a falar aqui das participações de vocês. César, seja bem-vindo. O César está colocando pra gente. Paty, eu sofri muito quando saí de casa no casamento. Casou-se com 33 anos, a idade de Cristo. Sempre imaginava como seria a vida dos familiares sem a minha proteção. Aí o dele foi ao contrário, né? Como ele saiu, ele ficou preocupado com o ninho que ficou. Até se formar um novo ninho, sabe? A Andressa está colocando aqui que justamente que nós somos animais, só que racionais, e é verdade. Oi, Vani, Flavinha, sejam bem-vindos. A Kélia está colocando pra gente, eles se tornam adultos menos seguros, verdade, com esses excessos de cuidados que damos a eles. E esse é o problema. Tem gente que fala, Paty, você é muito má em algumas coisas, que você coloca os filhos para fazer. Não sou. Só que a gente também, nós temos dois lados nessa história, tá? Nós temos que preparar os filhos para seguir e nós temos que preparar a nós mesmos para ficar. Como assim? Se nós começamos a delegar aos nossos filhos desde cedo tarefas para que eles entendam o valor das coisas, como as coisas funcionam, como a questão não é só do valor, mas de como as coisas precisam ser resolvidas, que tudo demanda, sabe, um esforço. Quando a gente faz esse processo, quando esse filho ele vai crescendo, naturalmente ele vai tomando conta das coisas. Então é muito normal isso. Desde pequenininho, eu ensinei para as minhas filhas, por exemplo, colocar o cinto de segurança. Eu falei, eu não posso ficar colocando o cinto de segurança em vocês. Porque enquanto eu estou aqui no banco de trás colocando o cinto de segurança, eu posso ser abordada e assaltada. Então, para a segurança de vocês, vocês vão aprender. Eu ensinei elas com 3 anos, já colocavam o próprio cinto de segurança. Quando eu ouvia o clique, eu saía com o carro, já travava as portas, sempre foi nessa questão. E aí, daí em diante, eu sempre procurei colocá-las bem a par do que era a responsabilidade delas com relação à vida delas. E existiam tarefas que a gente já pode colocar para as crianças. Paty, essas tarefas são só tarefas domésticas? Não. Inclusive, eu falo que nessas tarefas domésticas eu fiquei um pouquinho para trás, a quarentena que me deu essa possibilidade de dar uma resgatada. Mas nas tarefas de fora, da gente sempre colocar assim, olha só, você sabia que a sua escola custa dinheiro? Né? E eu lembro que elas pequenininhas, eu dava o cheque, eu deixava na porta da escola, né? Aí eu fazia ela sair da porta da escola com um envelope e entregar, era uma escola pequena, entregar para a tia que fazia o recebimento. Aí eu falava, ela vai ter que te dar um papel. O papel chama recibo. Aí ela saía falando, recibo. Ia lá e falava, tia, recibo. Aí a tia dava um recibo. Ela era bem pequenininha, minha filha mais velha. E aí eu fui ensinando que tudo tem o valor, que tudo tem uma contrapartida. Se ela tem uma escola, aquilo está sendo pago. Aquilo tem que ser honrado, tem que ser trabalhado, aquilo tudo tem um suor. E a gente tem que ir ensinando para que eles tenham segurança quando eles saiam de casa. Não adianta você participar os seus filhos e querer que eles queiram dar valor nas coisas depois de adulto. Sabe, eu vejo mães que me reclamam de síndrome do ninho cheio, dizendo assim, não, eu nunca deixei meus filhos saberem da dificuldade que passávamos em casa. Olha como isso é complicado. Se você nunca deixou seus filhos perceber a dificuldade que passava em casa, ele não vai sair, porque ele não tem noção de que ele precisa se defender lá fora, sabe? E é natural isso. Então, eu fui ensinada assim. A minha mãe sempre falava, temos isso e não isso custa tanto, isso custa tanto. E sempre nos deu essa noção. Ela sempre ensinou que a gente fosse até um caixa eletrônico, que fizesse o que tivesse que fazer, a questão dos cuidados. Sempre foi assim. Com as minhas filhas eu faço do mesmo jeito. Eu acho que foi uma educação maravilhosa, que eu tenho muita gratidão. A minha mãe, como que ela fez isso com todos nós? E ela passou pela síndrome do ninho vazio, porque foi saindo um por um.
E todos foram se defendendo. Então quer dizer que ela foi uma mãe muito boa, porque ela foi uma mãe desnecessária. Então toda mãe e pai que tornam-se desnecessários com o passar do tempo, eles são bons pais. Porque eles arremessaram longe a flecha que são os filhos. E eles podem alçar voos. Eles podem, a partir daí, criar a sua própria realidade, criar a sua própria família e dar conta disso. Então, a síndrome do ninho vazio é uma sensação de abandono, mas não é um abandono real. E muita gente está passando por isso hoje. A Tânia está falando uma coisa aqui interessante que a minha mãe sempre falava e me magoava muito. Ela falava, eu não sou eterna, vocês precisam aprender a fazer as coisas. Então, assim, ela sempre falava, eu não sou eterna. Eu ficava muito magoada com isso. Mas eu sei que o que ela falava. Sei porque depois que a gente começa a viver, depois que a gente se torna pai ou mãe, a gente tem essa sensação de, eu falo sempre assim, eu não tenho medo da morte, vírgula, mas eu preciso deixar minhas filhas de um jeito que elas possam se defender. Esse é o meu pensamento de mãe egoísta que eu sou. Com todos os meus defeitos, concordo. Não precisa nem apontar o dedinho que eu já sei, gente. Então, assim, é um movimento natural que nós fazemos de proteção enquanto precisam. O ser humano é dos animais que nascem, sabe, com menos condição de autossobrevivência. Um bebê, se ele for deixado, ele vai morrer. A maioria dos bebês, eles precisam de muito pouco cuidado no reino animal. Nós, humanos, não. Nós precisamos de muitos cuidados. E isso nos torna extremamente passionais. Na nossa cultura brasileira, por exemplo, latino, né? Nós somos muito amorosos, nós somos muito calorosos, então nós queremos todo mundo perto. E nós, muitas vezes, nesse querer todo mundo perto, somos extremamente egoístas. E jogamos nas costas dos nossos filhos uma conta que não é deles. Em que aspecto eu estou dizendo isso? Não adianta quando o seu filho for sair de casa, você falar assim, ingrato, agora você vai para a sua vida e eu fico aqui sozinho. Eu dediquei minha vida a cuidar de você. Alto lá, tá? Se você dedicou sua vida a cuidar do seu filho, você quis fazê-lo e fez por amor. E amor não se cobra. Então, eu falo sempre para as mães que às vezes as mães são mais apegadas. Tem alguns pais também. Que eu falo assim, sabe o que seus filhos precisam? De um pai e uma mãe sadia. O que eu estou dizendo de um pai e uma mãe sadia? Um pai e uma mãe que se diverte, que tem seus momentos de lazer, que cuida dos filhos, que é responsável, deixa os filhos com segurança para fazer isso, mas que tenha seus momentos de lazer. Porque quando chega nessa idade, que os filhos estão saindo de casa, que vem essa síndrome do ninho vazio, vem a depressão. Vem a sensação de abandono com a depressão. E isso é muito sério. Por quê? Porque aí você já não sabe se é menopausa, se é andropausa, se é por causa do abandono. E às vezes você joga toda a conta em cima do abandono, joga toda a conta em cima de um filho que casou. E aí fala, não, é estresse pós-traumático. Não, não é estresse pós-traumático, é síndrome do ninho vazio. Eu não estou dando conta dessa situação. E aí a gente pensa, poxa, mas como é que faz? Porque às vezes a pessoa ela fica melancólica, ela fica somente revivendo aqueles momentos e chora muito, sabe? E você vai falar com ela, a Jussi Xavier tá falando, somos carbônicas. Quem fez o curso Primeiros Passos sabe do que a gente tá falando aí dos carbônicos. Somos carbônicos e somos fosfóricos nessa hora, porque somos extremamente emocionais. E a gente fica cobrando e fica ali remoendo, achando que alguém tem que vir cuidar da gente. E muitas vezes nesse momento fazemos doenças em que precisamos realmente que alguém volte para cuidar. E aí a gente tem que pensar, será que eu estou fazendo isso para chamar a atenção de alguém? O que eu posso fazer para não fazer esse movimento? Porque nessa hora os distúrbios alimentares aparecem. Nesta hora a diminuição da libido vai embora. Então você foca, né, a sua ocitocina sobe muito,
Por que a sua ocitocina sobe muito? O desejo do amor, do cuidado. E quanto mais ocitocina, menos libido você tem. Porque hormônios como a testosterona são inibidos na presença da ocitocina. E aí, ao invés de falar, uhul, os filhos saíram de casa, vamos para a festa, vamos viajar, vamos fazer outras coisas. Não, vamos sofrer. Acha que quando chegou ali de 50, 60, acabou a vida. E aí, as coisas não são bem assim. E aí é a hora que a gente tem que começar a pensar como nós vamos fazer para reverter isso. Como nós vamos fazer para fazer isso de uma outra forma, né? Muitas vezes ficamos com raiva. A gente fica com raiva até do filho. A gente fica com raiva e fala assim, não precisa vir aqui não. Você me abandonou, você não quer saber como eu tô. Gente, os dramas são diversos. Dava para fazer uma live de stand-up só dizendo da síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque aí nessa hora, como nós somos muito emocionais, sabe? É cada cena que você para e olha e fala, não tô reconhecendo essa pessoa. E depois que passa, que a pessoa melhora, ela fala, ai meu Deus, não acredito que eu fiz isso. E é natural. Não se julgue nem julgue o outro neste momento. Porque é um momento de dor. E aí nós agimos muitas vezes de forma até meio infantil. Mas querendo chamar atenção, querendo dizer que está sofrendo. E se está sofrendo, ok, vamos tratar. Gente, para quem chegou depois, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa live. 50 não é velho, eu tô quase lá, Célia. Hoje é a nossa segunda live do Dores da Vida. Nós hoje estamos tratando de síndrome do ninho vazio. A nossa primeira, que foi na quinta-feira, nós falamos sobre o luto. E nós vamos falar sobre a resiliência na quinta-feira. Acompanhem que nós estaremos aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ler um pouco dos comentários aqui. O pessoal tá falando que na casa deles também era assim. Tânia, era caixa eletrônico. Para não dizer que era o caixa lá do banco, que a gente tinha que ir. Não tô querendo falar das idades. É uma pedagogia de autonomia, é isso mesmo. Nós temos que exercer essa pedagogia da autonomia, sabe? E aí a gente começa a pensar. A Célia disse que 50 não é velho. Gente, eu vou fazer 46 com muito orgulho, malhando. Yes, vou ficar sarada até os 50. Ainda tenho aí 4 anos e 1 mês para ficar sarada até os 50. A gente colocou aqui toda a problemática, né, de todas as dores que a questão da síndrome do ninho vazio e a síndrome do ninho cheio causam. Né, que é o síndrome do ninho vazio, a saída dos filhos, aquela sensação de abandono, e que traz muita coisa, traz um peso muito grande. E aí agora nós vamos falar como é que nós vamos fazer para resolver isso. Porque chegar e falar o problema, tá fácil, vocês concordam comigo? Me dá um joinha aí. Agora, como é que nós vamos lidar com isso, Patrícia? Porque aí é que tá o X da questão. Não, no caso o Y da questão, porque o meu nome são com 2 Ys e eu posso falar de Y. Onde é que tá o Y da questão, gente? O Y da questão tá como nós vamos resolver esse negócio. E aí eu fui atrás de trazer soluções. Porque nós precisamos tratar disso com soluções. Primeira coisa que nós precisamos entender quando nós nos distanciamos, sentimos esse vazio, sentimos o abandono. Aceitação. Quem assistiu a live do luto sabe que a gente vai passar todo um processo até nós chegarmos à aceitação. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos aceitar? Os nossos filhos têm que ir, ou o nosso irmão mais novo, ou uma pessoa que morava comigo, tem que ir? Tem. Ficou vazio? Ficou. Um espaço, nem que seja físico, ficou. Então, se ficou, primeira coisa que a gente tem que fazer, aceitação. Paty, necessariamente eu vou fazer um processo de luto? Às vezes vai, não necessariamente. Mas às vezes pode precisar fazer. Se precisar fazer, tá ok também. E aí, se você precisar fazer um processo de luto para isso, aí eu falo, ajuda profissional. Procure um terapeuta, procure um homeopata, procure uma pessoa, um bom terapeuta integrativo. E se for uma coisa mais séria, aí eu digo, procure inclusive um psiquiatra, se for necessário. Não tem problema, sem preconceitos.
Mas temos que buscar ajuda na medida em que esse distúrbio afete a sua qualidade de vida de tal maneira que você não consiga interagir, você não consegue mais ter alegria na sua vida, porque nesse momento você já pode ter chegado a uma depressão importante, uma depressão mais severa. Então a gente já começa a pensar, primeira coisa, nós precisamos passar por um processo de aceitação. Quando aceitamos que a partir de agora é assim, nós temos que começar a fazer uma outra coisa, manter contato. Por quê? Vamos combinar? Nós não estamos passando um segundo momento de ninho vazio? Todo mundo está passando. O nosso ninho está vazio de amigos, o nosso ninho está vazio dos netos que não vêm nos visitar, dos filhos que não vêm nos visitar, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Tem pessoas que eu estou tratando exatamente com esse problema. Tá tudo bem, ela aceitou os filhos casarem, ter filhos, está morando inclusive fora do país, tá tudo certo. Aí qual é o problema? Eu não posso visitar e nem eles podem me visitar. E é o momento que nós estamos vivendo. Então, quando nós moramos na mesma cidade, visite, mas fique de fora. Põe uma cadeira. Ele põe uma cadeira lá dentro, fica lá na janela, você fica cá de fora, de máscara, bonitinho, para manter um contato visual. Não pode? Vídeo. A minha mãe não aceita nem vídeo, mas a gente está se falando muito mais intensamente por telefone. Eu e meus irmãos, nós vamos conversando para que a gente vá monitorando. Ó, eu achei a voz assim hoje, eu achei assim, achei assado. Então, assim, para que a gente consiga ir mantendo esse contato. Por quê? Porque o nosso ninho está vazio também. Meu ninho está vazio da minha mãe. Minha mãe sempre vinha à minha casa e não está vindo. E nem eu posso ir à casa dela. Então, assim, é um momento que a gente tem que viver isso? Tem. O que nós vamos fazer? Aceitar. A segunda coisa, manter contato. Como é que eu posso matar essa saudade de alguma forma? Pati, e se tiver acontecido de uma forma mais intensa e esse filho, essa pessoa amada não estiver mais conosco? Então, veja fotos, faça suas meditações, faça orações, aquilo que te aquete o coração. Converse com outras pessoas, conte histórias sobre a pessoa. Ninguém vai ser substituído nessa vida. Eu discordo aí das frases das empresas que falam assim, ninguém é insubstituível. Eu concordo que todas as pessoas são insubstituíveis, porque todas são únicas. É diferente quando a gente fala no trabalho. Aquela função, ela é ocupada por uma pessoa que várias pessoas podem ocupar. Beleza. Na nossa vida, ninguém pode ser substituído. Nós podemos agregar, com igual as terapias, integrar pessoas, aumentar esse coração, aumentar esse laço de afeto. Substituir, não vamos substituir. Então, se eu tô triste com a perda da minha amiga, por exemplo, tá aqui na live, tá aqui a Celis, que é lá do nosso ambiente, né, que a nossa amiga pertencia, tá a Cacá, tem outras pessoas que estão aqui, a Ivani. Então, assim, no momento em que eu pego o telefone e ligo e vou conversar, aquilo me enche o coração de novo. Que a gente conta alguma coisa, que ri junto e tal. Opa, aquietou. Eu busquei uma forma de manter um contato. Eu estou mantendo o contato de um jeito onde o meu coração se alegra. Ah, Paty, mas às vezes eu vou ligar para uma amiga e vou chorar. Chora. Eu falei na live passada, tá doendo? Chora. Chora, deixa sair, esvazia, depois fica boa. Vamos ver outra forma da gente fazer isso. Procurar ajuda. Vamos deixar de orgulho. Quando a gente precisa de ajuda, a gente abre a boca e pede ajuda. Para quem? Para quem você conseguir, para quem estiver perto, para quem puder te escutar, para quem você puder mandar uma mensagem. Até na internet a gente pede ajuda. Então peça ajuda. Converse com as pessoas. Estou precisando de uma orientação. Não estou dando conta de passar pela saída dos meus filhos de casa. Minha filha foi estudar não sei aonde, para mim está sendo difícil. Poxa, peça ajuda. Converse com amigos, converse com um terapeuta, converse com outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas. Isso ajuda pra caramba, sabia? Muitas vezes sabermos, pessoas que vivenciaram a mesma experiência que nós estamos vivenciando, a gente fala, dentro do coach, a gente fala assim, você conhece alguém que já passou por isso? A pessoa fala, conheço. Aí eu falo, então, tenta conversar com essa pessoa e ver como ela passou por isso. Porque às vezes escutando o outro, você se espelha. E quando você se espelha, você consegue passar por isso de uma forma melhor.
E aí, quando você busca ajuda, muitas vezes você entende que você não perdeu nada, você ganhou. Você não perdeu uma filha, você ganhou um filho. E ainda ganhou netinhos, e ganhou os amigos, e ganhou todo mundo que você pode agregar. Então, esse ninho que você achava que estava vazio, na verdade está muito mais cheio. Ele vai ficar vazio em momentos pontuais. E que nós podemos colocar como momento de descanso, de recolhimento, de auto-amor, de autocuidado. Uma outra coisa que a gente pode fazer para conseguir passar, né, por essa dificuldade da síndrome do ninho vazio é praticar atividades diversas. Eu falo que nós não nos preparamos para algumas situações da vida. Uma delas é a saída dos filhos de casa. A segunda, a aposentadoria. Nós não nos preparamos para este momento. Não adianta falar agora de reforma, de se vai aposentar, se não vai, não tem problema, tá bom? Estou dizendo que nós não nos preparamos para isso. Em que medida nós não nos preparamos para isso? Nós não pensamos em falar assim, tá bom, quando nós passarmos por isso, como é que vai ser? Eu me lembro há um tempo atrás que foi muito interessante, porque no prazo de 2 anos, umas 5 pessoas vieram fazer coach comigo para aposentar. Eu achei o máximo, porque nem eu, como terapeuta ou como coach, tinha pensado em ajudar uma pessoa que o objetivo dela fosse aposentar. A primeira pessoa que me propôs isso, que chegou no consultório e falou, Paty, eu quero fazer coach com você, eu tenho um objetivo. Eu falei, qual é o objetivo? Aposentar. Aí eu falei, como assim? Não, eu devo aposentar no prazo de 1 ano e eu tenho medo da aposentadoria. E eu falei, top, show de bola. Lógico, era uma pessoa absolutamente ativa, que tinha um grupo de amigos, que morava sozinha, inclusive uma delas. E de repente ela chegou e falou, tá, eu vou aposentar e vou fazer o quê? Vai ficar um vazio na minha vida? Porque é um vazio. Olha a síndrome do ninho vazio aí por conta de uma aposentadoria, de não estar trabalhando mais. E aí nós fizemos um processo de coach que foi lindo, sabe? Foi coach com homeopatia, foi tudo junto. E foi um processo maravilhoso que quando ela aposentou plena. E os outros também aconteceram essa mesma situação. Aposentaram assim, pleno. Então assim, aposentaram cheios de planos concretos, já com pesquisas feitas de cursos que queriam fazer, de onde queriam fazer trabalho assistencial ou não, do tempo que queriam dedicar para alguma coisa que nunca tiveram esse tempo. E aí, neste momento que eles fizeram esse processo, eu achei o máximo. Porque eles aposentaram com saúde. Na verdade, começaram a cuidar ainda mais da sua saúde. E nesse processo foi tão legal que eu falei, gente, tá aí uma coisa que a gente precisa pensar na nossa vida. Que nós não nos preparamos para os depois dos 50, 60. Nós não nos preparamos. E estamos absolutamente ativos. Muitas vezes, pleno vigor, sabe? Mental, principalmente. Físico, às vezes a gente já está um pouquinho menos, mas a gente, com atividade física, a gente tem uma qualidade de vida maravilhosa. Mas o nosso vigor mental, a nossa agilidade mental, o conhecimento, a experiência que você tem, muitas vezes está no top. Quando você pega os altos CEOs de empresa, né, que são esses administradores, né, fantásticos, eles vão atingir o seu máximo nessa idade, pela experiência e capacidade que eles têm. E aí muitos de nós estamos fazendo o quê? Aposentando. Vocês sabem o que significa aposentar? É ir para o aposento. Esse nome, ele chega a ser deprimente quando a gente fala. Ir para o aposento. Ir para o aposento é deixar de ter função. Por que a aposentadoria ela é similar à síndrome do ninho vazio? Por causa disso. Por causa da sensação de perda de função. Eu não tenho mais a função de pai, eu não tenho mais a função de mãe, eu não trabalho mais, agora eu recebo sem trabalhar. E ver isso como uma punição. Enquanto nós vamos começar a integrar isso e fazer isso de uma outra forma.
E é um ninho vazio que nós temos aí, uma sensação de que alguma coisa deu errado e na verdade deu tudo muito certo. E aí é o momento de você fazer coisas que talvez você não tenha podido fazer antes e que você foi sonhando ao longo da vida, e quando você tem esse momento em que você não tem mais os filhos dentro de casa, em que você já muitas vezes está aposentando, você pode realizar. E aí? Deixa eu ver aqui o que a Keila colocou pra gente. Kélia. Mas nós temos os teimosos que não admitem pedir ajuda e iniciam um processo doloroso com sequelas graves. É verdade. Quando nós temos esses teimosos que ficam ali teimando e acabam ficando com problemas, nós vamos ter aí muitos de nós entre 50, 60 e para frente com problemas emocionais que vão acabar ali na depressão, e muitas vezes da depressão começamos a ter outros problemas, como por exemplo fibromialgia. Fibromialgia, ela é muito dessa coisa de tentar segurar alguém, de tentar controlar alguém, que é geralmente um problema de quem está perdendo as pessoas. Então, na síndrome do ninho vazio, nós temos um volume muito grande de pessoas com fibromialgia, nessa tentativa de segurar. Paty, eu não faço isso. Atire a primeira pedra quem nunca ficou nessa sensação de não, vai, não, fica. Gente, todo mundo. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para comungar das nossas experiências. Quando a gente leva o filho para a escola, quer saber qual foi a mãe que não deu uma escondidinha assim para ficar. Será que vão cuidar direitinho do meu filho? Todo mundo. Então, assim, nós não vamos tratar isso como sendo defeito ou julgando de jeito nenhum, é acolhendo mesmo. É hashtag tamo junto. Vamos tratar disso com amor, com carinho, com respeito, sabe? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que nós, quando vamos chegando nessa fase da vida, naturalmente a gente pode ter uma perda de energia vital, como se você já não desse conta de fazer algumas coisas. Mudei o copo, né, gente? Vocês viram como eu tô menininha? Muitas vezes nós temos um pouco de perda de energia vital. E aí é o momento exatamente de voltarmos para cuidar de nós mesmos. E quando nós cuidamos de nós mesmos, nós prolongamos a nossa vida e nós temos muito mais oportunidade, sabe, de fazermos outras coisas. Quantos de nós nunca fomos lá para Caldas Novas, aqui quem é da área de Goiás, de Brasília, você vai para Caldas Novas e tem o clube que é da galera da terceira idade. Eu acho muito legal, porque ali eles se encontram, eles vão para a seresta, eles dançam, eles têm atividades em grupo, onde eles se completam. Então, isso vai trazendo um vício novo para a pessoa, vai trazendo hábitos novos, vai somando pessoas na vida, coisa que ela nunca pôde fazer ou nunca se oportunizou fazer, porque às vezes ninguém nunca cobrou. Deixa eu colocar aqui. A Simone, nas mulheres o cuidar que é tão rotineiro vai fazendo falta com os filhos adultos. É verdade. Mas por isso que nesse momento, ô Simone, a gente tem que começar a fazer uma transição. Aí você fala, Paty, mas as pessoas que têm condição de fazer isso, tanto com relação a conhecimento, quanto uma condição financeira, elas podem fazer um processo terapêutico, um processo de coach e tudo mais. Concordo com você, mas discordo em outro ponto. Por quê? Porque neste momento é a hora que nós vamos fazendo uma rede, sabe, de trabalho, junto com as comunidades em geral, em centros comunitários, onde vamos agregar e juntar essas pessoas para dividir experiências e muitas vezes começar a sonhar de novo. Qual é o grande problema disso tudo? É que quando nós começamos a criar os filhos, nós perdemos os nossos sonhos individuais. Olha como isso é importante. Muitas vezes, nós somos cheios de sonhos. Nascem os filhos, seus sonhos pessoais param. Você começa a ter sonhos para os filhos. Aí os filhos crescem, você continua sonhando os sonhos dos filhos. Quando você tenta retomar o seu, você fala, ih, já não tem mais. Liga, não tem mais aquele sonho, não é mais o mesmo jeito.
E aí que eu falo pra gente tomar o cuidado, porque muitos de nós não chegamos nem nessa fase ou nem temos filho. Eu tenho. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é: eu tenho que ter os meus sonhos enquanto mãe, eu tenho que ajudar as minhas filhas a sonhar, mas eu tenho que ter os meus sonhos individuais. E aí eu digo, até nos relacionamentos em geral, eu tenho que ter o meu sonho em família, eu tenho que ter o meu sonho com o meu parceiro ou com a minha parceira. Então, objetivos coletivos dentro de uma família, mas eu tenho que ter objetivos individuais. A partir do momento que eu não tenho objetivos individuais, eu perco a minha individualidade. Se eu perco a minha individualidade quando um sai, eu fico sem função. Porque um pedaço de mim vai embora. Entendem isso? Como isso é delicado? Então, assim, sonhos individuais são coisas que nós temos que preservar. E é um grande mecanismo de autodefesa. Quando os seus filhos começam a crescer, Paty, os nossos filhos começam a crescer quando nascem. Total. Os nossos filhos começam a crescer quando nascem. Então, quando os filhos estão pequenininhos, demandam um pouco mais de cuidado. A partir do momento que eles vão crescendo, nós temos que ir ajudando eles a sonharem e começando a ter sonhos individuais. Quando nós temos sonhos individuais, você pensa: estou abandonando meu filho. Não. Quando você tem sonhos individuais, planejamentos individuais, você está mostrando para o seu filho que ele também precisa ter planejamentos individuais. Porque senão o seu filho vai ficar esperando você sonhar por ele. O seu filho vai ficar esperando que você faça planos por ele. E aí você não vai ser uma boa mãe ou um bom pai. E vai sofrer com a síndrome do ninho vazio ou com a síndrome do ninho cheio. Olha como isso é importante para a gente pensar. Então, assim, quando eu tenho sonhos individuais e sonhos coletivos, eu estou dizendo para os meus filhos: você tem que ter sonhos individuais. Quantos de nós, desde pequenos, falam para o seu filho assim: e aí, o que você vai ser quando crescer? Não é uma cobrança, é um incentivo. Mas o que você vai ser e tá, como é que você vai fazer para fazer isso? O que essa pessoa faz? Que tipo de vida você quer ter? Tem gente que acha que isso é cobrar dos filhos, enquanto eu acho que é estimular. Então depende de como você faz isso. Vamos ver aqui. É verdade, Tânia. Quem foi em Caldas Novas tem que ir no bingo da terceira idade, que é o máximo. A gente tem que participar, gente. É terapêutico, a gente ri um monte. E ir no bingo é legal. Pois é, Flavinha. Sonhos individuais são assim, tudo. A gente precisa ter, precisa. A Kélia: sofri bastante, sei que minha filha sofreu, mas era a oportunidade de atingir o meu objetivo e tentei fazer da melhor forma. E hoje não me sinto culpada por isso. Isso para mim foi uma vitória dupla. Kélia, eu não sei o que você fez, mas certamente você correu atrás de um objetivo individual. E no momento que nós corremos atrás de objetivos individuais, é isso. A gente acha... O arroz está no maior banho do mundo aqui atrás. Desculpa. Não resisti, eu só vi a cabecinha dele passando. Quando nós temos os nossos sonhos individuais, nós estamos exemplificando. A gente acha que é só a gente falar. Então, assim, a palavra educa, o exemplo arrasta. O exemplo é que determina o aprendizado. Então, assim, não adianta eu virar para as minhas filhas e falar assim: estuda. Estuda. E aí eu tenho preguiça de pegar e ler. Isso aí não é dar exemplo. Exemplo é: minha filha, estuda. Ó, a gente vai conseguir as coisas assim. Nós vamos conseguir tudo o que nós queremos, correndo atrás e conquistamos. Uma das formas de fazer isso, e a principal, é se capacitando. Estude. Quando ela sai do quarto dela, que ela passa na porta do meu, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando. Então, isso é muito importante. Nós exemplificarmos, nós fazermos isso com amor. E tenha certeza que quanto mais você for uma mãe e um pai desnecessário, menos você também sofrerá com a síndrome do ninho vazio. Porque se você dá autonomia e independência para o seu filho, você também adquire autonomia e independência para você na sua vida. Então, o amor, ele sempre fica. A codependência emocional, ela não é boa. Isso é bem importante da gente se fixar. Paty, e quando os pais querem que vivemos os sonhos deles? Pois é. E aí,
Tem uma frase que eu sempre escutei da minha irmã e eu achava ela extremamente bruta quando ela falava isso. Mas ela tem razão. Ela falava assim, entende uma coisa. Tinha duas coisas que ela falava que eu não me esqueço. Entende uma coisa. Pai e mãe educa filho, mas filho educa pai. Olha que importante essa frase. Pai e mãe educa filho, mas filho educa pai e mãe. Porque na hora que os pais começarem a demais, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai ter que dar um pause e falar, é a minha vez. E é assim, com amor profundo, com respeito, eu entendo a sua história, eu entendo que eu tenho oportunidade. Por isso mesmo eu vou fazer as minhas escolhas. Se realize através do que eu estou sonhando. Então, assim, nós podemos educar os nossos pais. É com amor, mas com assertividade também. Assim como educamos os nossos filhos. Não podemos ficar reféns da frustração dos nossos pais. Porque se nós ficarmos reféns da frustração dos nossos pais, nós não seguiremos adiante, tentando realizar os sonhos deles. Isso é uma forma, sabe, de você bloquear o seu caminho da abundância, da prosperidade de forma geral. Você não segue o fluxo da vida se você não, muitas vezes, não chegar e falar assim, é até aqui, agora é a minha, com todo o amor, com todo o respeito, com toda a gratidão. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar a tentar realizar os sonhos dos pais, não vamos correr atrás do nosso. Muito boa a sua colocação, César. A Kélia colocou pra gente que foi cursar medicina em Porto Nacional por 6 meses, antes de retornar com a transferência para Araguaína. Parabéns, Kélia. Parabéns. Porque, assim, primeiro que é um curso extremamente pesado, que nós realmente precisamos arregaçar a manga e fazer. Um curso lindo, sabe? Mas que muitas vezes, para fazer isso, vai demandar sei lá, um quanto de energia enorme. E se a gente não conseguir fazer, muitas vezes vamos ficar frustrados, como muitas pessoas que nós conhecemos. Eu tenho certeza que você nunca vai cobrar da sua filha que ela faça medicina no seu lugar, porque você foi lá e fez. Isso é legal. Se você teve essa oportunidade, faça. A Tânia disse que falava, não, ainda fala, mas é verdade. A Cleiman. Qual o exemplo que prevalece? De mãe para filha ou de pai para o filho? Vai por afinidade de gênero ou vai por identificação de sonhos mesmo? Uau, que pergunta boa, Cleiman. Muito bem-vinda. Olha só. O exemplo que prevalece, eu falo que é o exemplo que deu certo. Então, assim, é o exemplo coerente. Os nossos filhos, eles nos observam se nós temos coerência. Não interessa se é de pai para filho, de pai para filha, de mãe para filho, de mãe para filha. Existe uma identificação maior, uma sintonia maior entre um dos dois. Isso é natural. Mas uma coisa que os nossos filhos observam muito é a questão da coerência. Se você perguntar para o seu filho, você vai escutar isso. Porque eu já escutei das minhas. Então, assim, se tem coisa que eu falo e não faço, elas apontam o dedo para mim e falam, mãe, você não está conseguindo fazer isso. Mas, se tem uma coisa que às vezes eu nem falo, mas eu faço, aí ela fala, eu admiro isso em você porque você realmente faz o que você está aí dando aula. Então, assim, o exemplo da coerência é o que você fala e o que você faz. É ser verdadeiro. Este é o exemplo que fica. Este é o exemplo que arrasta. É aquele que é genuíno. Não adianta eu virar para minhas filhas e falar assim, respeite a mim, respeite os mais velhos. Eu não respeito. Isso não é coerente. Então, assim, se elas me vêm respeitando, eu nem preciso pedi-las para respeitar, porque elas já respeitam. Isso é o natural. Adriana, minha prima querida, tô te devendo um negócio, vou te mandar agorinha. Não faz muito tempo que passei por isso. Fiquei com medo do meu pai deprimir durante um tempo. Ele ficou calado comigo. Agora ele se aproximou de novo. Mas você precisou se impor um pouquinho, não precisou, Adriana? Então a gente sabe que às vezes a gente precisa. De vez em quando a gente precisa pegar os nossos pais e colocar na linha. Por quê? Porque os nossos pais são humanos.
Eu até tinha feito um videozinho sobre isso. Os nossos pais são humanos. A gente tem que tirar os nossos pais da conta de super-heróis, aqueles que estão sempre certos. Os super-heróis, minha postagem do Dia dos Pais eu falei sobre isso. Os super-heróis não têm filhos. Você já viu o filho do Super-Homem? Filho do Batman? Eles não têm filhos. Porque eles não conseguem se dedicar a uma pessoa. Então, assim, vamos tirar os nossos pais da conta de super-heróis. Nossos pais são humanos. Eles não são super-humanos, eles são só humanos. Cheios de medo, cheios de insegurança, que erram, que acertam, sabe? Que amam incondicionalmente. E mesmo amando incondicionalmente, tem hora que vai dar cada cabeçada que a gente vai olhar e falar, meu Deus, como que faz um negócio desse? Que aí a gente, como filho, tem vontade de falar, oh meu Deus, eu respeito tanto, mas que mereceu os tapas na bunda assim, ó. Igual o menino pequeno, tem hora que merece. Então, assim, a hora que a gente fala, eu vou colocar no cantinho da disciplina, mas não posso. Honrar pai e mãe, tarará, respeitar, entender a limitação deles e tudo mais. Humanize os seus pais. Converse com amor e com muito respeito. Vocês vão ver que isso funciona demais. Mas tem hora que os nossos pais, eles fazem umas coisas que a gente fala assim, meu Deus, como assim? E é natural. Né? Eu me lembro quando papai, eu acho que hoje não tem ninguém aqui do lado da família do meu pai, mas eu me lembro quando papai infartou por causa de tabagismo. Aí foi embora para a cidade dele, tava fumando escondido. Fumando escondido de quem, criatura? Se era ele que tava com as veias tudo entupidas por causa do tabagismo. Olha que coisa mais infantil. Então, assim, a hora que a gente olhou e falou assim, cara, ele não dá conta. É mais forte que ele. E tá tudo bem. Sabe? Foi um caminho que ele escolheu. Então, é difícil? É difícil. Até o momento que ele infartou de novo, teve que ir pra cirurgia cardíaca aí que ele parou de fumar. Mas ele confessou, ele estava fumando escondido. Então, isso é uma coisa infantil. Humana. E aí? E aí é uma escolha dele. Se ele quisesse viver 5 anos fumando, ou 10, 15 sem fumar, é uma escolha dele, a gente tem que respeitar. E aí? Eu não posso querer pelo outro. Não posso querer pelo outro. Isso é importante. Pessoal, estamos chegando agora nos nossos últimos minutos de live. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. O Gerson, meu primo, tá aqui também. Que bonitinho. Que bom ver vocês aqui. Adriana, Gerson, de Ribeirão. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos encerrando a nossa live de hoje. Com muita gratidão. Já passou 1 hora. Acredite se quiser. Tem um cronômetro aqui na minha frente que fica apitando. Que passa rápido demais, né? E aí, eu gostaria muito de trazer essa mensagem para vocês, sabe? Da gente se preparar para esse momento tão delicado, sabe? Da saída, do abandono, ou desses abandonos que estão acontecendo agora, mas que não são voluntários, sabe? E que a gente respeite esse momento. E a Tânia falou uma coisa muito, muito importante aqui. A minha mãe era extremamente dura, né? E eu te amo, ele quebra muita coisa. Então, quando seus pais começarem a ficar muito renitentes, você fala, eu também te amo. Eu também te amo. E eles vão dar um passinho para trás e vão entender que nós estamos dando um passo porque nós queremos, mas é com muito amor. Bom, estamos numa sequência de lives chamada Dores da Vida. Nós falamos do luto na quinta, hoje estamos falando da síndrome do ninho vazio e na quinta-feira vamos falar sobre resiliência. Que capacidade é essa que nós temos, sabe, de atravessar dificuldades e nos manter de pé. Vou trazer várias histórias para vocês de resiliência. A Tânia fala que eu vivo contando histórias, que eu sou igual a Forrest Gump. Então eu sou a Patty Forrest Gump. E vou trazer histórias para vocês e vamos falar sobre resiliências, dar dicas de como a gente pode fazer isso. Um beijo da Patty, muito obrigada. Se gostou, divulgue, tá gravado no IGTV, nos acompanhe aí nas redes sociais, que aí estaremos juntos. Quinta-feira, 20h45, vamos falar sobre resiliência. Um beijo da Patty, até quinta-feira, gratidão e que nós possamos aprender aí com essa síndrome do ninho vazio ou cheio. Um beijo. Gostou? Divulga, chama o pessoal para assistir que tá lá no IGTV, no meu canal. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo, gente. Gratidão.